Olá, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você para mais um episódio do quadro Testemunho. E hoje eu tenho a honra de receber ele, Magno Alves, um grande amigo, uma pessoa que tem uma história belíssima no futebol, mas você vai precisar conhecer uma história muito mais bonita do que ele fez nos gramados. Magno, eu tenho uma única pergunta para lhe fazer. Eu sei que você, ao longo da sua vida, você teve inúmeras experiências com Deus. Mas eu quero que você conte uma experiência única que você disse assim: aqui Deus abalou a minha estrutura. Aqui Deus chegou e disse assim: ei, filho, é contigo que eu estou falando. Eu posso contar sim duas, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando, antes de tudo, né? Obrigado pelo convite de estarmos aqui conversando e tenho certeza que vidas serão edificadas através dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, né? Me veio à memória aqui duas histórias lá no Oriente. A primeira foi quando uma mulher, uma profetisa, disse assim: Eu te vejo diante de reis e de príncipes. Eu digo: Ah, essa mulher tá doida. Eu venho lá de Aporá, Bahia, interior. Vou lá para diante de reis e de príncipes, mas a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus, elas não hão de passar, elas são eternas. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mesmo não tendo entendimento naquele momento, mas foi uma profecia. O tempo passou, isso foi em 2003 que eu recebi essa profecia. Quando chega no final de 2007 para 2008, eu fui para a Arábia Saudita. E era uma final, era a Copa do Rei, né? Porque lá tem Copa do Rei, Copa do Príncipe, enfim. E nós perdemos. Perder, automaticamente eu fiquei triste, né? Quem é que não fica? Derrota. E quando eu tô subindo, quem é que tá dando a medalha? O rei. E faltando 3 degraus para eu receber a medalha, veio à memória o que aquela mulher tinha me falado. Lembra que eu te falei, queria te colocar diante de reis e príncipes? Dali fui para o Catar, fiquei 3 anos e nesses 3 anos tive experiência de literalmente abrir uma igreja num país muçulmano, né? Esse país, Catar, em Doha. E no último ano, que eu já queria retornar para o Brasil, Mauricinho, né, que é meu empresário, meu agente na época, e até hoje temos uma amizade, meu irmão, enfim. E a gente evangelizava, a gente ganhava almas, batizava, até casamento foi feito, pedi a bênção, vou dizer assim, do meu pastor, na época lá do Rio de Janeiro, né? O apóstolo Reinaldo Silva. E aí eu digo, Maurício, eu não vou ficar. Não, mas eu tinha sido, acabado de ser o artilheiro do campeonato no Catar. E eles queriam renovar comigo. Eu digo, mas você não tem noção, tal, você, poxa, vai renovar, agora você vai ganhar bem pra caramba, tal, tal. Aí eu digo, Maurício, não é questão mais de dinheiro, eu quero retornar pro Brasil. Não, não. Aí conversa vai, conversa vem, eu digo assim, tá, vou orar. Aí nessa oração, senti paz, digo assim, vou fazer um combinado com o sheik, né? Lembra da profecia? Sheiks, reis, e aí eu tô aqui resumindo, né? Eu digo, vou fazer um combinado com o sheik. Eu assino por mais um ano, desde que esse lugar que eu moro, porque lá as casas são gigantescas, eu digo, desde que esse lugar que eu moro, ele passe a ser uma igreja. E em 45 dias, ele reformou a casa todinha. Fiquei mais 10 meses no país e aquele lugar que eu morava, acabei me mudando, se transformou numa igreja. Como eu venho da Assembleia de Deus, né? E aí no dia da inauguração, o Clésto, eu botei, né, os irmãos na frente com a gravata, né, para receber os convidados. Inclusive convidei até o Sheik, mas devido à religião deles, né, ficaram por 5 minutos, mas foram lá nos ver a inauguração e tal. E aí é um pouco assim, porque são muitas histórias. Eu creio que isso, com certeza, imagina você estar literalmente, repito, abrindo uma igreja num país muçulmano, onde vidas foram salvas, onde vidas foram transformadas. E ali foi algo que marcou a minha vida, a minha história no Evangelho.
É interessante você contando aí, Magno, eu começo a ver as cenas, imaginar as cenas, criar, e eu gosto muito de criar as imagens quando as pessoas estão falando. E você falando, eu saí lá de Aporá, você sai de uma cidade pequena do interior, e aí recebe uma palavra de Deus, e as pessoas não entendem. Quem não conhece Deus, quem não vive realmente uma vida de intimidade com Deus, acha muito estranho isso. É. Acha loucura. E é loucura, né? Você falando, eu tenho várias palavras que eu já recebi na minha vida e você comentando aí, essas palavras vindo aqui na minha mente, e palavras de situações que não se concretizaram ainda, mas eu sei que vai se concretizar, porque é o que você falou, as palavras de Deus não voltam vazias. Foi uma palavra lançada e eu recebi essa profecia e eu sei que ela vai se concretizar. Então você chegar a negociar, estar diante de reis, diante de príncipes, e você chegar a negociar algo que, para um país muçulmano, eu tive a oportunidade em 2019 ir até Doha, conhecer o Catar. Realmente a gente vê que a religião daqueles países é uma religião muito fechada, muito travada, não tem espaço para ser pregado o evangelho. Mas Deus usou um nordestino lá de Aporá para dizer assim, Pega os doidos, cabra da vou Bahia. pegar e você vai convencer. E com certeza tem pessoas que foram transformadas por Deus porque você foi usado como instrumento. Então eu sempre repito para as pessoas, nós não entendemos e nós não temos que entender o que Deus tem para nós. Nós temos que obedecer. Amém. Porque se nós formos querer entender, nós nunca vamos compreender, porque a nossa cabeça, o nosso discernimento é muito pequeno para entender a dimensão do que Deus faz. Mas se nós formos obedientes, vidas vão ser impactadas através de nós. Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem lugares que eu vou e você não vai. Tem lugares que você vai, que eu não vou. Então, com certeza, tem para todo mundo. Seja num país muçulmano, seja num país hinduísta, seja em países diversos, com religiões diferentes. É onde você estiver que você tem que fazer a diferença. Eu entendi isso, meu chamado no futebol, porque cada um tem um chamado, né? E graças a Deus, para a glória de Deus, eu nunca fui assim de perder a oportunidade. Pelos clubes que eu sempre passei, sempre fui o líder de levar a galera para os cultos, para as orações, né? E tenho certeza que a colheita, né? A semente foi lançada e, sem dúvida, pessoas foram transformadas e a gente tem N testemunho de vidas que é a palavra, né? A palavra não volta vazia. Então, quando nós entendemos, não só entendermos, mas praticarmos, aí E a gente encerra com essa mensagem do Magno Alves. Serve para você. Ide. Você tem pessoas que só você irão levar a mensagem. E tem pessoas que estão sedentas, querendo ouvir cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Magno Alves, por essa oportunidade de podermos distribuir um pouquinho da nossa história para cada um de vocês. Vai e faça a sua parte, hein? Deus te abençoe. Até mais.